Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. Eu tô vindo aqui rapidinho para falar sobre um episódio recente do podcast Inteligência Limitada do consagrado Vilela, né? Que foi um episódio bem especial porque ele trouxe caras ali que eu sou fã, né? Eu acompanho os canais que eu acho incríveis. E esse episódio tá dando muita polêmica. Como eu vou mostrar pra vocês aqui, esses são os cortes aqui no canal de corte do Inteligência Limitada. E a participação dos caras foi excelente. Eu assisti a live aqui na íntegra, né? Eu assisti o episódio na íntegra que eles fizeram ao vivo. E eu recomendo que vocês assistam. E como vocês podem ver, tem um corte aqui que tá gerando uma choradeira da militância. A gente vê já pelo nível de visualização, né? Porque tem esse corte aqui falando sobre personagens femininas. Ó, a cultura woke estragou as personagens femininas. O maior problema das personagens femininas hoje é... E esse corte aqui é disparado o corte mais assistido da participação deles. Vocês podem ver que tem aqui visualização de 2.000, 4.000, né? E por aí vai. E esse corte especificamente tem 23.000 visualizações para vocês entenderem do porquê esse assunto é polêmico e repercute tanto, né? E tem muita gente chorando porque, olha, um bando de homem falando sobre personagem feminina e tudo mais. Eu não vou fazer um react, tá, desse corte. Eu recomendo que vocês assistam porque os caras têm muita propriedade no que eles falam, né? E assim, eu curto muito aqui o canal do Jurandir Gouveia. Eu sou inscrito, acompanho que, pô, eu acho que ele manja muito sobre storytelling, sobre roteiro, sobre histórias de uma forma geral. E assim, o professor Guilherme Freire dispensa comentários. Quem acompanha aqui o canal já sabe que eu tive a honra ali de bater um papo com ele numa live com Heróis e Mais. E o trabalho dele é incrível, ele manja tudo de filosofia. Já tive várias aulas ali assistindo os vídeos que ele tem, que são incríveis. E assim, o currículo dos caras é sensacional. E esse corte aqui, eles estão falando sobre personagem feminina e tá tendo choradeira já nos comentários aqui, como vocês podem ver, né? Vou mostrar pra vocês já aqui alguns, ó. Uma discussão sobre personagens femininas sem nenhuma mulher ou especialista no assunto é bem bom mesmo. Pois é, o especialista é ele. Com certeza ele manja muito mais do que os caras que estão aqui. Eu tenho certeza absoluta que ele ia humilhar aqui os caras com a opinião dele, né, velho? É surreal, mano. Ai, cara, tem mais um comentário aqui logo embaixo, ó. O maior problema das personagens femininas é que elas são escritas por homens. Próximo tópico. Pois é, né, velho? Tipo assim, porque o cinema só passou a existir a partir de 2020 pra cá, né? Que começou, sei lá, até um pouco antes, né? Mas essa febre de ter, personagem feminina só pode ser escrita e dirigida por mulheres e tal, né? Essa febre agora porque na história do cinema não existem personagens femininas icônicas, né? Que foram dirigidas ou escritas por homens. Não existe isso na história do cinema, né? Todas as personagens eram horríveis e agora que tá bom, né? Agora que os personagens femininos estão ótimas. Enfim, esse é o nível da reclamação da galera que só tá aqui pra encher o saco, basicamente, né? Aqui, ó. Nossa, que legal. 4 homens brancos falando de uma forma culta sobre personagens femininas. Nossa, mudou a minha mente. Falaram tudo. A gente vê aqui nos comentários que a galera sentiu demais. Isso aqui representa esse problema grave que é o identitarismo hoje, que está corroendo a nossa sociedade, porque as pessoas não conseguem assistir assim um vídeo de homens falando sobre um assunto, porque na cabeça identitária existe esse conceito imbecil de lugar de fala, onde só determinados grupos podem falar sobre determinadas coisas, né? E quando a gente entra nesse tema de personagens femininas, só mulheres podem falar sobre isso. Homens estão proibidos. É proibido falar sobre personagem feminina, como se mulheres não falassem sobre homens quando estão reunidas, né? Mas enfim, é essa ideia que eu acho completamente imbecil, principalmente tratando de cinema, né? Os caras estão falando aqui sobre um assunto específico que eles dominam, né? Que eles têm propriedade no que eles falam. Inclusive, nesse corte aqui, o próprio Vilela menciona a Emily Blunt. E assim, tá assistindo o Macho Geek, né, Vilela? Tô ligado que você viu isso aqui no canal, porque eu já falei sobre essa questão da Emily Blunt. A Emily Blunt aqui, eu vou mostrar só rapidamente uma entrevista que eu já mencionei antes, da Emily Blunt criticando essas personagens femininas modernas, como elas estão sendo feitas. Essa matéria aqui é da Variety, né, para vocês verem a fonte. Eu não vou ler a matéria de novo, porque eu já citei isso aqui outras vezes em outros vídeos aqui no canal, e quem acompanha o canal sabe. E aqui o título é o seguinte, a Emily Blunt critica o rótulo de forte protagonista feminina. É a pior coisa de todas e estou entediada disso. E nessa entrevista ela diz basicamente, quando lê isso no roteiro, que uma personagem feminina forte, empoderada, esse tipo de coisa, isso já afasta ela e ela passa porque ela já tá cansada
desse tipo de personagem estoica. Basicamente é o que ela fala e é a mesma opinião dos caras que estão no podcast, né? Mas pelo jeito é proibido deles terem essa opinião porque eles são homens, daí eles não podem falar a mesma coisa. Ah, e diga-se de passagem, pela primeira vez na história da sua carreira, a Emily Blunt foi nomeada ao Oscar de melhor atriz coadjuvante graças a Oppenheimer, um filme dirigido e escrito por um homem, ninguém menos que Christopher Nolan. Shut up, bitch! E isso, claro, foi pro Twitter. Os perfis militantes começaram a fazer cortezinho, a fazer print pra ir lá chorar no Twitter e reclamar dessa participação no Inteligência Limitada, né? Tem esse perfil aqui, Lacrola, que é bem conhecido, Jamesons, e postou aqui o seguinte, ó. Tem o quadrinho dos X-Men publicado lá por 2018. Nossa, em quanto tempo? Esse aqui é canônico, com certeza. Clássico entre os nerdolas aí, com certeza. É o quadrinho favorito aí dos fãs de X-Men. Surreal, mano. Onde a Jean Grey vai até a ONU e faz o seguinte discurso: eu acho justo dizer que toda vez que o poder decide discutir como lidar com uma minoria sem envolver tal minoria na conversa, e tem alguns comentários interessantes aqui que eu vou mostrar pra vocês, porque outra pessoa que entrou nessa história foi a tal da Mikan. Eu não conheço muito ela tem um canal aqui no YouTube, beleza? Mas não conheço nada do trabalho dela, e ela postou um meme aqui falando basicamente isso também, né? Ela compartilhou essa publicação e falou: será que o conceito de personagens femininas foi longe demais? E embaixo eles continuam: juntamos esse painel diverso de homens brancos para ensinar o jeito certo de representar mulheres. E assim, eu não sei como o Jurandir Gouveia se considera, né? Na minha visão, ele nitidamente não é um padrão branco europeu, né? E a partir de que ele fala algo que vai contra o que a militância prega, pronto, ele já deixa de ser minoria, né, na visão dessa militância, e já passa a ser um opressor. Não, olha só, é um homem branco aqui representando um patriarcado tirânico, opressor e tal. É para vocês entenderem a ginástica dessa galera, né? Como ele está aqui dando uma opinião contrária à visão dessa militante, daí ele já passa a não ser minoria. E tem uns comentários interessantes nessa postagem que eu acho que representa basicamente o que eu penso, né? O Ined, ele lembrou aqui do filme atual que gerou muito debate, né, na internet, falando sobre American Fiction. O Peter falou aqui o seguinte, ó: não sei se peguei o bonde andando, mas esse texto que ele citou se encaixa perfeitamente em American Fiction, e é basicamente essa crítica de American Fiction, né? Que são de pessoas que falam que vozes negras importam e no final das contas acabam ignorando a opinião dos próprios negros, né? E como eu mostrei para vocês, ainda que nesse momento específico, nesse episódio aqui, houvessem apenas homens falando sobre esse assunto, essa opinião não é exclusiva apenas de homens, ok? Mostrei pra vocês a Emily Blunt e várias outras nerdolas que acompanham aqui a Liga Nerdola também concordam com essa crítica. Quem acompanha a Liga Nerdola sabe, a gente já fez diversas lives falando sobre esse assunto. Nos comentários, com certeza, vocês vão encontrar aí mulheres nerdolas que também estão de saco cheio desse tipo de personagem, e isso não é uma opinião exclusiva dos homens, é só pra deixar isso claro, beleza? Então, e aqui tem outro comentário aqui que foi respondendo do Rogers, né, cara? Ele falou aqui o seguinte, ó: o que se aplica ao site Jamesons, eles não querem de fato 4 mulheres na discussão, pois se fossem os mesmos 4 homens discutindo o mesmo tema, mas eles falassem que não, a cultura woke empodera as mulheres e tomou as personagens femininas melhores, ele estaria batendo palmas. É exatamente isso, não é sobre você ter essas minorias lá, e sim sobre ter pessoas concordando com a opinião deles, né? Tem que estar falando exatamente o que manda a cartilha do politicamente correto, da ideologia feminista nesse caso, né? Porque tem que estar ali passando pano pro que é feito. Se tem uma pessoa discordando, eles partem para esse tipo de ataque, que, como eu mostrei para vocês, eles estão se aproveitando disso nesse momento, mas que carta eles vão usar quando eles depararem, sei lá, como uma Emily Blunt, por exemplo? Aí eles vão falar que a Emily Blunt é o quê? Uma fascista? Porque ela tem a sua opinião? Ela é uma mulher, né? E basicamente tem a mesma opinião dos consagrados aqui nesse corte. Então, é só uma crítica covarde, na minha opinião, porque eles não estão debatendo o mérito em si, até porque é impossível, creio eu, você defender a qualidade desse tipo de filme hoje em dia, né? Com protagonista feminina empoderada,
parada, etc. Ali com argumentos, eu acho que é bem difícil alguém defender que a Rey é uma ótima personagem, né? A Capitã Marvel, She-Hulk, etc. Essas bombas aí, é muito difícil alguém conseguir vender como personagens bem escritas, e eles partem para esse tipo de ataque. Olha lá, é machismo. E é assim que funciona a tática dessa militância, né? Que eu chamo de canceladores de thumb, que é o que acontece com os nerdolas sempre, basicamente, né? Porque no fundo, eles sabem que não tem condições de refutar o que é dito nesse podcast, por exemplo, Inteligência Limitada. É por isso que eles partem para esse ataque covarde, que é basicamente colocar uma thumb ali, né? Ou então tirar um trecho ali do podcast de contexto e simplesmente jogar no Twitter para fazer ataques ali, etc. E não ter um debate honesto e não ali apresentar argumentos convincentes que refutem o que é falado. E bem, é isso que eu tinha para mostrar para vocês. Agora eu quero saber o que vocês acham disso tudo. Vocês acham que é justo aí que cancelem esse podcast porque tem homens ali falando sobre personagens femininas? O que vocês acham dessa ideia de lugar de fala? Comente aí a sua opinião, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. Não se esqueça de deixar aquele like e ajude a gente na divulgação. Compartilhe esse vídeo com seus amigos nos grupos de Zap, Telegram e Discord. Não se esqueça também de verificar a sua inscrição e ativar o sininho. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo vídeo.